Os maiores caçadores de alienígenas acreditam que a nossa galáxia está repleta de seres extraterrestres que podem chegar à Terra a qualquer momento. Os ETs estão nos observando. Podemos estar cercados por sondas minúsculas sem nos darmos conta disso. Eles são mestres das viagens intergalácticas. A dobra espacial permite que os ETs peguem atalhos através do contínuo espaço-tempo. Mas quando chegarem aqui, os visitantes extraterrestres virão como amigos? Talvez eles tenham encontrado um jeito de interagir conosco de forma pacífica que traga benefícios para ambos. Eles fariam contato com o objetivo de conhecer a nossa cultura. Ou como conquistadores. Assim que eles virem que estamos aqui, eles podem dizer: ei, vamos destruir aquele planeta. Se houver um confronto, será como se um sapo enfrentasse um Tiranossauro Rex. Tudo sobre os ETs. Preparativos. Nossa galáxia contém cerca de 60 bilhões de planetas que podem abrigar seres extraterrestres. Os astrônomos estão enviando mensagens para o espaço, tentando fazer contato, e talvez seja só uma questão de tempo para eles conseguirem. Mas e quando os ETs responderem? O que acontecerá? Estamos preparados para um contato extraterrestre? Este é Paul Davis, chefe da divisão de pós-detecção do SETI, o Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre. O trabalho deles é pensar em soluções quando os ETs entrarem em contato. Se nós fizermos algum tipo de contato com uma civilização alienígena, não vai ser como nos filmes, como Homens de Preto. O contato iria se concentrar em um grupo pequeno de pessoas, como os cientistas do SETI que procuram os sinais, e eu também. O meu trabalho é desenvolver um tipo de protocolo ou plano se houver evidências irrefutáveis de que não estamos sozinhos no universo. O que vamos fazer depois? Para quem contar? Como vamos reagir? Devemos reagir? E quem fala pela Terra? Não importa quem será a personalidade encarregada de falar pela humanidade. Seja o presidente, a rainha ou Oprah Winfrey, não esperem ver o momento do primeiro contato na televisão. Seja qual for a circunstância do primeiro contato, é provável que ele aconteça de um jeito que ninguém previu. Então é muito importante evitar que ele vaze para a imprensa antes que os cientistas estejam mesmo prontos para avaliar com quem estão lidando. E esses passos incluem todo tipo de checagens para comprovar se o sinal é genuíno e depois informar vários cientistas e organizações governamentais em uma determinada sequência. Área restrita. Se os ETs romperem o silêncio das ondas de rádio, a NASA mobilizará seus homens de branco, o Departamento de Proteção Planetária. Aqui, o Dr. Carlton Allen tem a importante tarefa de analisar o risco de contaminação da Terra pela exposição extraterrestre e identificar quais ameaças biológicas afetariam os alienígenas. A ideia de guerra dos mundos em que os marcianos vinham à Terra e morriam por causa do frio parece bizarra, mas na verdade não sabemos o que acontece quando dois ecossistemas entram em choque. E esse é o objetivo da área de proteção planetária: proteger a Terra de materiais vindos do espaço. Garantindo a segurança da Terra contra germes alienígenas, o Departamento de Proteção Planetária tem estado ocupado desde a década de 60. Depois que a NASA pousou na Lua, os heróis que retornaram ficaram de quarentena. E hoje o foco de Allen é o contágio no planeta vermelho. Nós esperamos que as missões nos tragam amostras do planeta Marte.
a história da proteção planetária vai entrar em uma nova fase. Talvez existam em Marte lugares onde formas extremas de vida possam existir. E enquanto explorarmos Marte, é claro que não queremos contaminar nenhuma parte do planeta. E quando trouxermos as amostras, precisamos garantir que não vamos contaminar a Terra com algum micro-organismo marciano. E doenças alienígenas disseminadas por micróbios interplanetários poderiam dizimar a humanidade de forma tão brutal como as invasões alienígenas imaginadas pela ficção científica. Mas, como bem sabe o mineralogista Mike Zolensky, esses mini-ETs poderiam desvendar as grandes questões da astrobiologia. Se os alienígenas já estão aqui, eu não sei. O que eu sei é que os elementos básicos da vida chegam à Terra todos os dias. E isso está acontecendo há 4 bilhões e meio de anos. Eles chegam em meteoritos, asteroides e cometas. Os meteoritos são bolas flamejantes de rocha interplanetária que se chocam contra a Terra desde tempos imemoriais. No passado, eles eram um mistério, mas agora, graças às novas tecnologias de visualização de imagens, Zolensky pode ver o que existe no interior dos fragmentos de meteoritos. Os resultados são impressionantes. É muito interessante estudar essas amostras do espaço. Só agora temos técnicas avançadas o bastante para poder analisar quantidades tão pequenas de matéria orgânica. Este é um meteorito que caiu no oeste do Texas. E é incrível, mas dentro dele existem pequenos cristais de sal. E o mais interessante desses cristais é que eles contêm gotículas de água líquida. As únicas amostras que temos de água fora da Terra. E Zolensky sabe que onde há água, costuma existir vida. Contagem encerrada. Decolagem autorizada. E para obter mais evidências de uma rocha espacial intacta, a NASA enviou uma sonda robótica chamada Stardust para estudar um cometa que atravessou nosso sistema solar a mais de 20 quilômetros por segundo. A missão Stardust recolheu alguns fragmentos da nuvem de poeira e gás que envolve o cometa, um Wilt-2, que é um cometa que passa bem perto da Terra de tempos em tempos. E enquanto o cometa passava pela espaçonave, a sonda abriu um pequeno coletor de poeira na forma de uma raquete de tênis. E milhares de grãos de poeira se chocaram contra essa raquete de tênis. Estamos só começando a arranhar a superfície da composição dessas amostras. Por exemplo, a gente achou aminoácidos. E eles estão presentes em todos nós. São os elementos básicos da vida e estavam naquele cometa. Zolensky sugere uma teoria ousada. Aminoácidos que vieram do espaço teriam semeado a vida nos planetas, tanto na Terra como em toda a galáxia. Segundo essa hipótese, quando a vida surge em um lugar, ela se espalha pelo universo. Nós sabemos que os elementos básicos da vida estão em cometas e asteroides do nosso sistema solar. E vemos evidências desses mesmos objetos em outros sistemas estelares. Então, se existe vida aqui, deve haver em todo o espaço. Mas se existe vida por toda a galáxia e estamos enviando sondas para estudá-la, ETs inteligentes poderiam estar fazendo a mesma coisa? Os extraterrestres já estão nos observando? Desde a década de 1970, as nações enviam sondas para estudar o espaço e buscar evidências de vida extraterrestre. Se estamos fazendo isso, e quanto a eles? Os extraterrestres sabem que estamos aqui? Existe ou já existiu tecnologia extraterrestre no sistema solar e, por tecnologia, a primeira coisa que vem à mente são, é claro, as sondas.
Uma sonda alienígena teria uma incrível capacidade de processamento de informações com enorme poder intelectual. Não é inconcebível que ao longo da história da Terra tenha existido uma tecnologia alienígena no nosso sistema solar ou bem aqui no nosso planeta. Paul Davies acredita que uma espécie extraterrestre inteligente poderia estar analisando a Terra neste exato momento, usando tecnologia microscópica. Temos que pensar não em termos de sondas, pedaços grandes de metal, mas em termos de nanotecnologia, porque afinal muita coisa é possível com pequenos dispositivos robóticos que não seriam maiores do que uma bactéria. Nós podemos estar cercados por essas coisas sem nos darmos conta. Parece uma história de ficção científica, mas os extraterrestres podem estar nos observando neste exato momento. E o especialista em cibernética, Kevin Warwick, acredita que o próximo passo dos ETs seria lançar uma missão de reconhecimento mais sofisticada na forma de avatares cibernéticos. Eles poderiam ser como os robôs que já temos na Terra, para começar. Não os ETs em pessoa. Os alienígenas estariam em um planeta distante, talvez a muitas galáxias de distância, e controlariam os robôs que nós vemos aqui, diretamente, como extensões deles mesmos, digamos assim. Então seus pensamentos e sentimentos controlariam os robôs e as informações que eles enviariam. Talvez a gente consiga ter alguma ideia de como é uma forma de vida alienígena a partir dos robôs que temos hoje. Assim como já existem mãos robóticas nas sondas que nós enviamos para o espaço, talvez os ETs manipulem um avatar que seja parecido com eles. Se os extraterrestres estão enviando sondas e até avatares robóticos e gostarem do que virem, em pouco tempo esses seres inteligentes poderiam vir ao nosso planeta para vê-lo com os próprios olhos. Mas como os alienígenas chegariam aqui? Este é Les Johnson, físico do Departamento de Conceitos Avançados da NASA. Ele acredita que os engenheiros extraterrestres podem enfrentar o desafio de atravessar a galáxia da mesma forma que nós. Como físico, eu tenho algumas hipóteses sobre o funcionamento do universo. E o jeito dele funcionar no meu laboratório tem que ser igual ao laboratório do outro lado da rua, da cidade, em outro lugar do planeta ou em outro lugar do outro lado da galáxia. E quando você começa a pensar nisso e no que seria necessário para viajar através das estrelas, você tem que pensar grande. E teria que ir além do foguete Saturno V que levou os astronautas à Lua. Movido por combustível líquido, o Saturno V ainda é o foguete mais potente já construído. Ele permitiu que os astronautas viajassem 618 mil quilômetros até a Lua em apenas 4 dias. Mas para os ETs chegarem à Terra, mesmo de Próxima Centauri, o sistema estelar mais próximo, eles teriam que fazer uma viagem de 40 trilhões de quilômetros. Para tirar este monstro enorme do chão, esses motores tiveram que gerar milhões de quilos de empuxo usando propulsão química. Se quiséssemos viajar pela galáxia por distâncias tão enormes, em um foguete químico igual a este, demoraria 73 mil anos. Diante da perspectiva de milhares de anos de viagem, Johnson acredita que os extraterrestres devem usar um sistema de propulsão mais explosivo. Em vez do Saturno V, imagine uma espaçonave. Uma coisa bem grande, com grandes placas de pressão embaixo. Mas em vez de foguetes químicos, você detona pequenas bombas de hidrogênio. Uma a cada poucos segundos. E quando a bomba explode, ela gera um impulso e a nave começa a se mover cada vez mais rápido. E se você acelerar durante horas, em vez de minutos, como um foguete químico faz, você poderia impulsionar uma espaçonave até outra estrela em alguns séculos, em vez de 73 mil anos. Uma espaçonave movida a bombas de hidrogênio seria rápida, mas perigosa.
Por isso, Johnson acredita que alienígenas avançados desenvolveriam uma forma muito mais rápida e segura usando energia alternativa. Minha tecnologia favorita se chama vela solar. O que a vela solar faz é refletir a luz para gerar propulsão. Não dá para sentir isso aqui no chão, mas quando a luz solar reflete em você, ela te empurra, ela exerce uma força. Se você estiver no espaço sideral, essa força pode ser significativa e é abundante, está sempre lá. Bom, esse protótipo de vela solar que nós mesmos desenvolvemos para aplicações desse gênero é, na verdade, um refletor muito fino e leve. Agora, imagine uma coisa como essa em uma escala gigantesca, uma estrutura do tamanho do Texas, com a espessura de um fio de cabelo humano. Se isso fosse instalado no espaço por nós ou outros seres, eles poderiam usar isso para criar um grande impulso gerado pela luz solar e assim viajar muito, muito rápido. Mas essa tecnologia não exige grandes avanços na física. Está mais para um desafio de engenharia. Hoje a gente não sabe como construir uma estrutura do tamanho do Texas. Mas daqui a alguns anos, talvez a gente consiga construir uma com alguns quilômetros de comprimento. E dentro dos próximos 50 ou 100 anos, aumentá-la até o tamanho necessário para que nós ou outros seres possamos viajar pelo espaço. Mas mesmo usando as velas solares, viajar 4 anos-luz para a Terra levaria um século ou mais. Para uma viagem realmente rápida que demore apenas algumas décadas, os ETs precisariam captar a incrível potência de uma misteriosa substância chamada antimatéria. A antimatéria é o combustível perfeito para as viagens interestelares. E só para esclarecer, isso não é coisa de ficção científica, é muito real. A antimatéria consiste em partículas de tamanho subatômico, que são o reflexo das partículas comuns que compõem toda a matéria do universo. Mas quando a matéria e a antimatéria se encontram, o resultado explosivo é perfeito para viagens espaciais. É um bom combustível porque quando as partículas de matéria e antimatéria entram em contato, elas são destruídas e produzem energia. E para se ter uma ideia da quantidade de energia, vejam o ônibus espacial atrás de mim. Aquele tanque externo laranja contém todo o combustível necessário para colocá-lo em órbita. Teríamos que usar 50 tanques como esse para produzir a mesma quantidade de energia de 3 gramas de antimatéria. Uma quantidade ínfima de antimatéria poderia ajudar os exploradores alienígenas a atravessar a galáxia a mais de 100 milhões de quilômetros por hora, chegando à Terra relativamente rápido em 42 anos. E ao contrário dos discos voadores dos filmes antigos, as espaçonaves extraterrestres conseguiriam resistir a velocidades inimagináveis, independentemente da sua aparência. Quando a gente pensa em espaçonaves, geralmente pensa na forma de um foguete, alto, fino e bem aerodinâmico. E é assim porque a gente vive em um planeta que tem atmosfera. Mas depois que você sai da atmosfera, não precisa mais se preocupar com ela, não existe mais atrito. Então pode ser uma espaçonave que tem um monte de objetos salientes ou não. Pode ser um cubo, como um dado de tabuleiro. Resumindo, quando se está no espaço e no vácuo, a forma não tem a menor importância. Mas depois que os alienígenas construíssem a espaçonave perfeita para se deslocar de um ponto a outro do espaço, eles enfrentariam um desafio ainda maior. Viajar para a Terra através do vácuo sideral, infinito e mortal, sem se perder. Tudo na nossa galáxia é grandioso. Ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Contém 100 bilhões de estrelas e inúmeros planetas, todos em constante movimento. É apenas uma entre os 200 bilhões de galáxias que existem no universo conhecido. E quando os exploradores partissem em uma longa jornada em direção à Terra, como os ETs iriam se orientar no universo? Felizmente, a natureza permite isso com os pulsares de raio-x. São estrelas de nêutrons que emitem feixes de raio-x como esta máquina.
Na Universidade de Leicester, o Dr. John Pye e sua equipe estão construindo e testando telescópios para observar as emissões de raio-x no espaço, iguais aos feixes dos pulsares. É fascinante pensar que os ETs podem estar observando os mesmos pulsares que nós vemos. Um feixe de raios X, assim como os que são emitidos pelos pulsares, viaja pela tubulação e atinge os espelhos na outra extremidade. E nós podemos ver o raio-x formando uma imagem. Esse experimento permitirá que Pye construa telescópios de raio-x miniaturizados e extremamente leves, adequados para uma espaçonave em missões exploratórias. E usando equipamentos como este, os alienígenas podem traçar uma rota através do espaço da mesma forma que os velejadores navegam pelo mar. Imagine que este barco é uma espaçonave alienígena e o oceano seria a galáxia através da qual eles tentam se orientar. Nós usamos faróis como esse há milhares de anos para navegar pelos oceanos. E nós podemos usar um farol para mostrar a um alienígena como navegar pela galáxia usando pulsares. Os pulsares são um tipo raro de estrela que gira centenas de vezes por segundo, emitindo flashes característicos de radiação a intervalos regulares, exatamente como um farol. Da nossa espaçonave, podemos usar a luz de 2 pulsares aqui e aqui para triangular a nossa posição. Pye acredita que um navegador alienígena poderia usar os flashes de luz de 2 ou mais pulsares como um tipo de marcador intergaláctico para ajustar constantemente a rota de sua espaçonave. Nós teríamos que medir com muita precisão o tempo que cada pulso de luz leva para se deslocar do farol até o barco. Com base na velocidade da luz, nós podemos traçar um círculo no mapa. E no segundo farol, nós desenhamos um segundo círculo, onde os dois se encontram. E é aqui que está o nosso barco. Um alienígena pode fazer a mesma coisa usando pulsares para triangular a posição da espaçonave. No espaço, um ET precisaria de no mínimo 3 pulsares para medir a sua posição, porque obviamente o espaço é tridimensional. No mar, ele é bidimensional, então só precisamos de 2 faróis para ajustar a nossa posição. Com pulsares triangulando sua localização exata, uma espaçonave extraterrestre poderia traçar uma rota perfeita para a Terra. Mas, para evitar obstáculos no caminho, os ETs poderiam recorrer a uma outra tecnologia, usada há anos pelos navegadores. Este barco tem um radar para desviar de qualquer obstáculo em seu caminho. Da mesma forma que uma espaçonave alienígena precisará de um radar para evitar detritos espaciais ou outros obstáculos. Nós já temos radares capazes de detectar detritos espaciais na órbita da Terra. Então é muito provável que uma civilização avançada use uma tecnologia, no mínimo tão avançada como a dos radares de hoje. Mas mesmo que os extraterrestres não se percam pelo caminho, a jornada para a Terra ainda levaria décadas. Então, como os ETs sobreviveriam à viagem? O astronauta Michael Barratt passou meses a bordo da Estação Espacial Internacional e entende os desafios que os viajantes de longas distâncias enfrentam. Qualquer civilização que queira viajar precisa achar uma forma de imitar algumas das condições de seu planeta natal para sustentar os seus corpos. E como eles sofrem a ação da gravidade, eles teriam que pensar na viagem, especialmente nos ossos e músculos que iriam se deteriorar na gravidade zero. Para seres com corpos feitos de carbono como nós, passar anos na ausência de gravidade seria fatal. Mas Barratt acredita que, ao contrário das nossas espaçonaves, uma nave extraterrestre avançada seria equipada com gravidade artificial.
Você pode girar a nave. E muita gente tem a imagem de uma roda que gira, como a de Stanley Kubrick. Uma nave giratória poderia criar uma força centrífuga externa, empurrando a tripulação alienígena para as laterais da nave, assim como a gravidade da Terra mantém os nossos pés no chão. Girar uma nave tem seus problemas. Pode criar um pouco de desorientação. Uma solução mais elegante seria usar um sistema de propulsão com empuxo contínuo, que cria uma força G linear, digamos assim. Sem atrito no espaço, os foguetes não precisam usar os propulsores continuamente para continuar se movendo. Mas se o fizessem, a força G linear resultante poderia criar gravidade artificial, da mesma forma que acelerar um carro empurra o motorista em direção ao assento. Se tiverem a tecnologia, talvez eles tenham a capacidade de manipular a gravidade. E então poderiam criar um campo gravitacional artificial na nave. Tudo depende do nível tecnológico que uma civilização alcançou antes de se aventurar no espaço. A gravidade aumentaria o conforto no espaço e ajudaria os alienígenas a ficar em forma. Mas para sobreviver à viagem para a Terra, eles precisariam de algo bem menos tecnológico: comida. É preciso levar uma quantidade de alimentos suficiente para toda a viagem e reaproveitar ao máximo. Isso quer dizer que cada resíduo do corpo é reutilizado. Hoje em dia, nós reciclamos cerca de 70% da água na estação espacial. Então, todo o seu suor e a sua urina podem acabar no seu café por vários dias. E o mesmo se aplica a qualquer raça que vier nos visitar. Mas no caso de voos muito longos, o ideal seria um sistema regenerativo de biomassa. É preciso cultivar plantas verdes, que absorvem o dióxido de carbono e liberam oxigênio. E também são fontes de alimento. E isso exige uma nave maior, com uma ecologia mais sofisticada e também mais fechada. Mas uma raça de ETs interestelares seria tão avançada que a nossa visão de uma tecnologia futurista já seria antiquada? Afinal, os extraterrestres talvez sejam mestres do espaço e do tempo, viajando pelo cosmos de forma que consideramos impossível. Na ficção científica, as espaçonaves alienígenas atravessam as galáxias mais rápido que a velocidade da luz. Infelizmente, é um fato científico. Segundo as leis da física, nada pode viajar mais rápido do que a luz. Mas para o físico Michio Kaku, as leis têm uma brecha e ela permitiria que os ETs viajassem pelo espaço usando o mesmo sistema de propulsão que move a nave Enterprise. Os ETs podem atingir a propulsão de dobra? A dobra espacial é ficção científica, mas se baseia em um princípio científico verdadeiro. Nas equações de Einstein existem soluções que permitem criar atalhos no contínuo espaço-tempo. Você pode comprimir o espaço à sua frente. Então, em vez de ir para uma estrela próxima, a estrela vem até você, porque você comprime a distância entre você e a estrela. Com a dobra espacial, viajar mais rápido do que a luz seria possível. Isso significa que alienígenas vindos do sistema solar mais próximo poderiam chegar à Terra em apenas 2 semanas. Mas como a nave conseguiria resistir às forças inimagináveis da dobra espacial sem ser destruída? O físico Harold White acredita que uma espaçonave extraterrestre se protegeria dentro de um casulo, em um espaço que não seja comprimido. Qual seria a aparência de uma coisa como essa? Ela teria uma nave central, cercada por um tipo de anel no centro, que iria gerar todo o vácuo de energia negativa necessário para fazer o sistema funcionar. O que acontece é que esse anel que gira ao redor da nave cria um tipo de bolha que a envolve por inteiro. Então a espaçonave fica contida nessa região estável do espaço-tempo. A aceleração ideal é praticamente zero e quando você liga o campo, em vez de todo mundo bater a cabeça como num episódio trágico de Doctor Who, ninguém sente nada. A aceleração ideal é zero. Agora nós estamos tentando criar uma réplica microscópica desse fenômeno no laboratório.
É um teste muito científico. Não se animem muito, não é uma coisa que vai equipar uma espaçonave tão cedo, mas podemos provar a existência dela dessa forma. Mas se uma espaçonave extraterrestre fosse equipada com a propulsão de dobra espacial, eles precisariam de uma grande quantidade de combustível, já que a viagem toda consumiria a energia de 300 terras. Parece impossível, ao menos para uma civilização primitiva como a nossa. Quando os físicos falam de civilizações de outros planetas, eles não falam de homenzinhos verdes, eles falam de escalas de energia. E onde estamos nós nessa escala de energia? Nós somos o tipo 0. Nós nem estamos nessa escala. Uma civilização tipo 1 é planetária. Ela aproveita todas as formas de energia planetária. Ela pode controlar o tempo. Talvez ela saiba manipular terremotos e vulcões e tenha cidades sobre o oceano. Com o tempo, ela esgota a energia do planeta e se torna um tipo 2 estelar, consumindo a energia de sua própria estrela-mãe. Ela tem a capacidade de desviar meteoros e cometas e adiar eras glaciais. Um exemplo seria a Federação de Planetas em Jornada nas Estrelas, que coloniza alguns sistemas estelares vizinhos. Finalmente, ela esgota a energia da estrela e se torna galáctica. Eles vagam pelas pistas do espaço galáctico, têm colônias em centenas de bilhões de planetas da galáxia, parecido com o império da saga Guerra nas Estrelas. Viajando em espaçonaves gigantescas e com o espaço e o tempo sob seu comando, um império alienígena galáctico, milhares de anos mais avançados do que nós, poderia chegar à Terra a qualquer momento. E quando os extraterrestres pousarem no nosso planeta, o futuro da humanidade será incerto. Físicos e astrônomos renomados acreditam que os extraterrestres poderiam chegar à Terra a qualquer minuto. Mas quando o grande momento chegar e os alienígenas saírem de sua espaçonave para ficar cara a cara com a humanidade, quão estranhos serão os alienígenas? O astrobiólogo Louis Dartnell acredita que os extraterrestres que viriam para a Terra teriam uma fisiologia parecida com a nossa. Se os ETs nos visitarem, se eles pousarem a espaçonave deles no gramado da Casa Branca e então descerem, o mais esperado é que eles olhem para a gente com olhos misteriosamente familiares. A gente espera que uma espécie inteligente tenha se originado de um ancestral predador que seja carnívora. E ela teria um sistema digestivo completo, com uma entrada e uma saída, que é um jeito muito eficiente de extrair os nutrientes dos alimentos que você coloca no corpo quando come. Um ET inteligente precisaria ter o cérebro, o centro de processamento, na frente do corpo, onde os órgãos sensoriais estão, para minimizar o tempo de reação. E os órgãos sensoriais estariam na frente, para eles perceberem para onde estão indo, em vez de onde estiveram. Mas o que aconteceria se os visitantes extraterrestres apontassem seus órgãos sensoriais para nós? Uma pergunta que a pesquisa científica por si só não é capaz de responder. Os ETs seriam amigos ou inimigos? No Instituto SETI, Doug Vakoch acredita nas boas intenções de uma sociedade extraterrestre avançada. Não somos perigosos para qualquer civilização que use a dobra espacial para viajar, então não faz sentido que outra civilização venha nos atacar. Faz muito mais sentido que eles façam contato para conhecer a nossa cultura. O astrobiólogo Jeff Marcy concorda. Ele acredita que é lógico supor que em uma civilização avançada, os alienígenas seriam bem mais civilizados.
Quem sabe eles acharam um jeito de interagir cooperativamente na sociedade deles. E se um dia eles vierem, eles já saberão como interagir com a gente de forma pacífica, de uma forma mutuamente cooperativa e talvez até mutuamente benéfica. Poderemos compartilhar as nossas bibliotecas, a nossa música, a nossa poesia e até as nossas filosofias de vida. Como a Federação de Planetas de Jornada nas Estrelas, os extraterrestres futuristas podem ter amadurecido e superado a ganância e a sede de poder. E quando encontrarem a humanidade aqui na Terra, talvez eles queiram que nós nos juntemos a eles. Eles estão interessados em nós porque acham que somos perigosos e não querem que a gente destrua a galáxia ou algo assim. Então viriam aqui para nos controlar? Acho pouco provável. Será que eles acham que podemos dar alguma contribuição para algum tipo de comunidade cósmica? Qualquer civilização que seja agressiva e expansiva já teria, claro, se disseminado e nós já conheceríamos. Ou ela já teria se destruído. Então, se existe mesmo uma comunidade galáctica, eu acho que ela seria essencialmente altruísta e não teríamos nada a temer. Mesmo se os visitantes interestelares forem amigáveis e vierem para a Terra para intercambiar culturas, a nossa sociedade primitiva saberia como lidar com isso? Até algumas migalhas que caírem da mesa tecnológica deles podem desestabilizar a nossa civilização. Pensem nisso. Se tivermos raios desintegradores ou máquinas de telepatia e a capacidade de recriar a matéria em qualquer forma ou copiá-la, poderia desestabilizar a civilização moderna. Não estamos prontos para lidar com essa tecnologia avançada. O especialista em cibernética, Kevin Warwick, acredita que esse temor seria a menor das nossas preocupações. Para ele, os ETs não revelariam a sua tecnologia para a humanidade. Eles a usariam para nos matar. Assim que eles virem que estamos aqui, eles podem dizer: "Ei, vamos destruir aquele planeta e pegar algumas coisas pra gente." Se eles tiverem a tecnologia para vir para a Terra agora, já devem ter armamentos muito avançados, bem superiores à nossa capacidade de reação. Então, talvez a gente simplesmente não consiga se defender deles. É melhor, se formos tão insignificantes, abaixar a cabeça do que discutir e lutar contra eles. Se houver um confronto, será como se um sapo enfrentasse um Tiranossauro Rex. Nós não vamos ser páreo para eles. Em vez de virem em paz, os extraterrestres podem chegar como invasores espaciais cruéis. E o que eles planejaram para nós será digno de um verdadeiro apocalipse alienígena. As versões cinematográficas de uma invasão alienígena costumam mostrar a humanidade escravizada, torturada ou simplesmente exterminada. Mas na vida real, o que os alienígenas fariam conosco? O astrobiólogo Charles Cockell não acha que Hollywood foi longe o bastante. Porque, na realidade, as intenções dos ETs para os habitantes da Terra podem ser bem piores. Por que os ETs viriam para a Terra? Pela vida. Pela incrível biodiversidade do nosso planeta e pela incrível proliferação da vida. Mas uma das coisas de que a vida precisa é de energia. Ela precisa de energia para crescer e se reproduzir, e existem muitas formas de produzi-la. Uma delas é a fotossíntese. Essas folhas absorvem a luz solar e estão usando a energia do sol para crescer e se reproduzir. Mas não é um jeito muito eficiente de gerar energia. Um jeito bem melhor é comer as plantas e um ainda melhor é comer os animais que comem as plantas. Em cada passo, a energia se concentra mais à medida que avança na cadeia alimentar. Então, os animais que estão no topo da cadeia alimentar geralmente são caçadores, o tipo de animais que gosta de se alimentar de outros animais ou carne. E
E se os ETs vierem pra cá, provavelmente serão predadores. E como nós, deverão comer outros animais. E se uma invasão extraterrestre hostil enxergasse os seres da Terra como itens de um enorme cardápio? O prato do dia certamente seriam os humanos. Se os ETs decidissem comer a gente, seria muito fácil para eles nos capturar. Primeiro, nós estamos muito concentrados e há uma grande quantidade de pessoas nas cidades. E segundo, somos a espécie mais inteligente do planeta. E se eles quisessem manter a Terra como um planeta habitável, nós seríamos o primeiro alvo. A única chance da humanidade é o sabor da carne humana deixá-los enjoados. A biologia deles pode ser incompatível com a nossa. As proteínas deles e a forma como são sintetizadas podem ser muito diferentes da nossa composição. Então, mesmo que queiram nos comer, talvez eles não consigam. Mas se os alienígenas dominarem o nosso planeta, sermos devorados talvez seja um fim mais digno. Qualquer um acredita que, em vez de virarem almoço, os humanos podem ser capturados para um destino ainda mais terrível: a dissecação. Durante milhares de anos, tivemos uma história sangrenta de estudos e testes com o corpo humano para tentar entender como ele funciona. Talvez os ETs façam a mesma coisa com a gente. Mas essa perspectiva não é tão ruim. Os seres humanos criaram tecnologias para escanear o corpo humano e realizar estudos biológicos e médicos sem a dissecação. Se existem mesmo ETs inteligentes, talvez eles tenham criado equipamentos capazes de escanear os nossos corpos e entender o que há dentro deles, sem precisar nos esquartejar. Invasores extraterrestres avançados e hostis teriam inúmeros recursos para transformar a nossa vida em um inferno. Mas ainda há esperança, porque, como um presidente dos Estados Unidos um dia previu, mesmo sendo inferior, a humanidade vai revidar. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Não importa o que pensamos do presidente Ronald Reagan, todos concordam que ele era um profundo conhecedor da natureza humana. Se os ETs invadirem, sim, vamos nos unir. Faz parte da natureza humana deixar de lado as nossas diferenças para combater um inimigo comum. Faz parte da nossa estrutura genética reconhecer que a união faz a força, que somos fortes juntos. Existem centenas de livros escritos por filósofos, teólogos e estrategistas que não ensinam a enfrentar um inimigo mais fraco, mas como enfrentar o inimigo mais forte. Temos que aprender com os invasores alienígenas. Temos que conhecer seus pontos fracos. Temos que aprender como usar a sua energia contra eles, como usar a sua tecnologia para derrotá-los. Esta é a arte da guerra. Seja para combater invasores hostis ou para conhecer visitantes curiosos, os cientistas estão preparando a Terra para o primeiro contato com seres extraterrestres. Nós vimos onde os ETs poderiam viver. Qual seria a sua aparência? Qual seria o seu nível de inteligência e como viajariam através do tempo e do espaço? Os extraterrestres estão chegando. E pode ser antes do que você imagina.